Dando continuidade à unidade 3, falando ainda sobre Grécia e Roma, vamos falar a partir de agora sobre cidades-estado ou polis. Então, é importante frisar que é uma continuação, tá? É a aula 2. Então, a Grécia Antiga, ela nunca formou um país. Na verdade, era um território constituído de diversas cidades independentes, né? Por isso que recebeu o nome aí, ó, de cidades-estado ou cidades-estados, né? Ela era composta de diferentes tribos. Essas tribos, elas se dividiam em patrias, reunião de vários clãs, grupos de pessoas unidas por um grau de parentesco, ou seja, que são da mesma família. Essa divisão aí, ela favorecia a distribuição das tarefas no território. É importante frisar que essas cidades, elas se tornaram independentes por uma questão praticamente natural, né? Porque a região aí é uma região extremamente ondulada, montanhosa. Então essas cidades elas foram crescendo isoladamente, né? Dentro desse território, mas cada uma independente, né? Com seu próprio governo, muitas vezes com a sua própria legislação, tá? Por isso que elas são chamadas de cidades-estados ou polis, tá? Então, a cidade-estado, polis em grego, caracterizava-se pela independência governamental. Foi o que eu falei agora há pouco. Cada uma tinha a sua própria lei, tinha o seu próprio exército, a sua própria moeda. Então, essas cidades em si elas eram autossuficientes economicamente, ou seja, elas não dependiam uma da outra. A população de cada cidade-estado poderia viver em duas zonas, a urbana ou na rural. Então, a área urbana ela era dividida em duas partes, a chamada a ágora, que consistia em uma espécie de quadrado, em volta da qual se localizavam as residências dos habitantes e alguns centros comerciais, e a área chamada de acrópole, né? Que era uma área fortificada, onde se encontravam os templos e os principais edifícios da cidade. A cidade ela se definia pelo próprio povo que a compunha, formando uma coletividade de indivíduos, né, submetidos aos mesmos costumes fundamentais e praticamente adoravam as mesmas divindades protetoras. Além dos nobres, a cidade era composta também de escravos, de servos, de trabalhadores agrícolas, né, que muitas vezes eram livres, artesãos que tinham uma certa autonomia, pequenos proprietários também que viviam de maneira simples em seus domínios. Nas polis eram realizadas atividades da vida em sociedade, com a produção de alimentos, fabricação de artigos para os domésticos. É importante frisar, como mostra no slide aí, os habitantes que cumpriam deveres e exerciam direitos associados ao viver na cidade, eles eram chamados de cidadãos. Então eles tinham lá os seus deveres e os seus direitos. Então, ser cidadão na Grécia significava participar da organização da vida em comum no espaço público da polis. Para os gregos, os cidadãos eles eram livres, eles tinham a liberdade de decidir sobre o futuro. No entanto, nem todos os habitantes eram assim considerados. Por exemplo, de modo que os escravos, cativos e os libertos, os estrangeiros e as mulheres, não tinham direito à participação política da cidade. Repetindo, quem não era considerado um cidadão na Grécia? Então, por exemplo, um estrangeiro não era considerado um cidadão, um escravo, né? Aquele que foi liberto, as mulheres não tinham direito algum, portanto não eram considerados cidadãos. Apenas homens livres e não estrangeiros poderiam participar da tomada de decisões da polis.
Então, a política era praticamente na ágora, a ágora em um auditório aberto, uma acústica excelente, para que todos pudessem ouvir os argumentos de cada cidadão e se manifestar sobre temas discutidos relacionados à vida política. Esse momento de discussão, como vocês podem observar no slide, né, era chamado de assembleia, a qual era soberana na hora da votação das medidas que eram implementadas na própria cidade. Um outro fator relacionado a isso aí é o idioma, né? Sempre foi importante para a realização das atividades comerciais e para os gregos. Então, qualquer povo que não tivesse a cultura grega, que não falasse o idioma grego, né, fosse qualquer idioma diferente do grego, era chamado de bárbaro. Tá? Então, bárbaro eram os estrangeiros, ou seja, aquele que não falava o grego, né? Aquele que não tinha cultura grega. E sobre a religião grega, eles eram politeístas, eles acreditavam em divindades que povoavam o mundo e interferiam no seu dia a dia. Os deuses tinham um aspecto físico semelhante ao dos seres humanos. Eles apresentavam qualidades e defeitos, além de serem imortais e detentores do poder, de muito poder. A principal divindade era Zeus, que reinou nos céus, enquanto seus irmãos, chamados Poseidon e Hades, dominavam respectivamente o mar e o mundo subterrâneo. Os deuses viviam com Zeus no Monte Olimpo e montanha mais alta da Grécia, né, em si. Na Grécia Antiga, a economia baseava-se na agricultura e na criação de animais como cabras e ovelhas. As terras em si, elas eram propriedades, né, dos grandes agricultores, dos grandes pecuaristas. Os chefes dos clãs, eles se diziam ser descendentes dos heróis lendários e formavam um conselho soberano para administrar a justiça em nome de um direito tradicional. Eles eram os únicos suficientemente ricos para obter cavalos, escravos e equipamento de guerra, sendo, portanto, os verdadeiros líderes das cidades, em um regime aristocrático ou oligárquico. Os aristocratas, eles formavam um grupo social composto de um número reduzido de pessoas detentoras de herança, como, por exemplo, terra, títulos ou poder, especificamente. Várias cidades, né, elas eram governadas por homens autoritários que se colocavam contra a nobreza. Esses líderes se consideravam defensores do povo e, com suas ideologias, ampliaram os direitos políticos dos cidadãos e permitiram que os indivíduos se desligassem do poder dos grupos familiares. E a cidade de Atenas em si, ela teve grande destaque nessa mudança de sistema político. Não é à toa que ela foi considerada a criadora da chamada democracia, né? Então, a democracia, que surgiu aí especificamente em Atenas, é um sistema de governo onde o povo é quem governa. Ou seja, é um sistema político em que os governantes são escolhidos pelo próprio povo. O regime que eles chamam de aristocrático já é um regime onde a sociedade ela é dominada por uma classe mais rica, né? Por uma classe mais poderosa, chamada de nobres naquela época. Então, entre todas as cidades e estados, as que mais se destacaram, Esparta e Atenas. Então, eram dois modelos muito diferentes, totalmente diferentes em organização política, cultural, social. A primeira, que nós vamos ver já detalhadamente, que é Esparta, ela era uma cidade militarizada, né? Uma cidade aristocrática,
onde apenas os ricos governavam. E a segunda, que é Atenas, era uma cidade dedicada à cultura e a um sistema democrático, como nós já falamos aqui. Esparta. A estrutura social espartana, ela era muito rígida. Então, praticamente, a educação das crianças, ela tinha um papel fundamental, que era transformar os homens em guerreiros, né? Porque esse era os costumes espartanos. Por exemplo, o que acontecia? O pai levava o recém-nascido para ser avaliado pelos anciãos. Se a criança fosse considerada forte e saudável, ao pai era permitido que a criasse. Caso contrário, o bebê era jogado de um despenhadeiro. É importante observar se essa criança tivesse qualquer problema físico, ela não seria inserida, né, na comunidade, não seria inserida na sociedade, como o próprio slide já te mostra, através da leitura, que a criança ela era jogada, né, no precipício, no abismo. Aos 7 anos, todos os garotos deixavam suas mães e eram inseridos em unidades, ou seja, tropas. Os rapazes, eles aprendiam a ler e a escrever apenas o básico para se tornarem soldados disciplinados, cidadãos submissos, concentrando-se no aprendizado militar. Aos 20 anos de idade, adquiriram conhecimentos como direitos políticos. Eles participavam de reuniões em que se aprovavam ou rejeitavam leis. Aos 30, casavam-se e conquistavam certa independência. Apenas aos 60 anos, né, estariam liberados para suas obrigações militares para com o Estado. Atenas, até os séculos 7 e 6 a.C., o poder político de Atenas praticamente era controlado por uma elite aristocrática, que eram os donos das terras mais férteis de Atenas, né? As terras mais produtivas. Eles eram chamados de eupátridas, que significa bem-nascidos. Então, qualquer um que nascesse de uma família rica, nobre, era chamado de um eupátrida, ou bem-nascido. Surge uma nova classe poderosa, que eram os comerciantes, chamados demiurgos, que também essa classe passou a exigir direitos políticos, né? Os pequenos comerciantes, eles reclamavam a revisão do sistema de governo ateniense, e aí os eupátridas, os bem-nascidos, foram obrigados a reformulá-los. Surgiu alguns grupos de legisladores na época, né? Alguns deles se destacam, por exemplo, Drácon surge em 621 a.C. Ele estabeleceu um conjunto de leis escritas que daria lugar às leis orais, anteriormente conhecida pelos eupátridas. Apesar de o poder ainda estar concentrado nas mãos dos eupátridas, essa nova forma de encarar as leis abriu espaço para outras transformações. Então, de acordo com as leis draconianas, quase todos os crimes recebiam a mesma sentença, a pena de morte, deixando bem clara a sua característica de severidade e intransigência. E aí nós temos um outro legislador chamado Solon, que teve uma importância enorme no ano 594 a.C. Ele iniciou uma reforma da estrutura social, política e econômica da polis ateniense, favorecendo os aristocratas, os pobres e os endividados. A abolição do sistema de escravidão por dívidas também foi uma ação bastante revolucionária na sociedade ateniense. Um outro legislador chamado Clístenes, né, político grego que buscava dar sequência às ideias de Solon, tentou tirar das mãos dos grupos familiares a maior parte dos privilégios políticos, diminuindo o poder aristocrático, ao reagrupar as tribos e alterar o sistema de voto, né, como representação política. E ele foi o criador do chamado ostracismo.
Ostracismo. O que era o ostracismo? O ostracismo, né, por meio dele, os atenienses eles podiam votar para que o indivíduo fosse exilado da cidade por um período de 10 anos, caso sua presença fosse considerada uma ameaça à liberdade de cidadãos. Então, o ostracismo era uma punição àquele que atentasse contra a liberdade política. Então, a punição seria a pena, ela consistia no afastamento ou até mesmo exclusão do cidadão de Atenas por um período de 10 anos. Então, o ostracismo foi um conceito muito importante em Atenas, pois preveniu o ressurgimento das guerras civis, e o poder centralizado em uma só pessoa ou pequeno grupo. Desse termo surgiu também a palavra óstraco, né, que consiste no voto político da sociedade ateniense escrito em cacos de cerâmica. Algumas informações importantes. A primeira delas, né, é que vocês vão fazer para mim o jogo rápido, tá? Então, por exemplo, lá na página 458 e 459, vocês têm lá o jogo rápido. Façam para mim, certo? Página 458 e 459. Depois, vocês têm na página 464 e 465 o outro jogo rápido. Façam também o jogo rápido da página 464 e 465, tá? Não precisa estudar sobre a cultura na Grécia clássica, beleza? Vocês vão trabalhar isso bastante nas aulas de arte, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem me chamar no privado que eu vou estar à disposição de vocês.